Eu não aprovo você casar antes dos 20 anos. Você é um adolescente. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tava gravando. Estou aqui com ele hoje, o Rafael Oliveira. Sabe quem ele é na minha vida? Ninguém, tô zoando. Ele é o meu concunhado. Ele é noivo da irmã da minha esposa. E eu sempre falo pros meus adolescentes que você não deve namorar antes dos 18 anos. Sempre falo que 18 anos é uma idade para começar a namorar. Aí o meu próprio cunhado vai casar com quantos anos? 18 anos, né? Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso porque há exceções. Tirando as brincadeiras, eu não estou desaprovando o casamento, pelo contrário, eu sou um apoiador deste casamento, sou um padrinho, vou fazer o casamento deles, mas é importante a gente conversar sobre. Por que, Rafa, que eu sempre falo para os adolescentes não namorarem antes dos 18 anos? Porque até os 18 anos é uma idade que você não sabe ao certo o que você vai fazer da vida, você não sabe ao certo seu propósito. Muita gente não tem condições financeiras, não tem condições nenhuma de sustentar um relacionamento. Então, por exemplo, eu com 18 anos eu estava indo para o Rio Grande do Sul estudar. Se eu tivesse me casado lá com 18 anos, acho que teria dado ruim, porque com 22 eu fui para São Paulo. Não, com 20 fui para São Paulo. Com 22 voltei para Belo Horizonte. Então, se eu tivesse namorando nessa época, seria difícil da pessoa ter toda essa flexibilidade para me acompanhar. Só que no seu caso, acho que foi um pouco diferente. Como foi para você, logo que você começou a conversar, conhecer a Lê, e como está sendo casar nessa idade para você? Bom, é bom, né? Eu ia falar alguma coisa. Eu ia falar, vamos começar do começo, mas... Desde o início, quando meus pais falavam comigo sobre namoro, essas coisas, eles sempre falavam, não, você só vai namorar depois de trabalhar. Mas eu falei assim, tá, mas... Então, se ele só falou isso, não falou idade, eu falei assim, tá, eu preciso começar a trabalhar. Uhum. Porque uma coisa que a gente fala bastante sobre a importância, até passou naquela série Não Namore Até Que, que é aquela questão de não namora até que você tenha uma independência financeira, uma questão de que você sabe por que você está namorando. Porque não adianta você namorar só pra beijar na boca, né? Só pra você ter uma pessoa do seu lado. O intuito de namorar é casar e formar uma família e fazer o plano que Deus tem pra sua vida. E pra mim, desde sempre eu quis casar, eu sempre queria casar, eu sempre brincava, né? Quando eu era pequeno eu falava que eu queria casar pra não dormir mais sozinho. Mas desde então eu fui entendendo o porquê de namorar, o porquê de casar. E esse sempre foi meu sonho, que é construir uma família, encontrar a mulher da minha vida. E quando eu comecei a namorar com a Lê, foi... De primeira, assim, a gente já começou a conversar sobre o casamento. Não foi aquela coisa, não, vamos ver se vai dar certo. Não, foi tipo assim, não, você tem que namorar pra casar. Então, se a gente começar a namorar, porque a gente vai assumir um compromisso pra casar. E desde o início a gente vem conversando disso. Então, eu acho muito importante ressaltar o porquê começar a namorar, que é o casamento. E desde o início a gente vem falando isso. E eu acho que ter começado cedo foi um grande... Até hoje é um grande impasse pra casar. Porque muitas pessoas ficam, não, você tá casando muito novo, você tá fazendo besteira, você é burro de casar agora. Mas fora da minha vontade, por trás de todo desse casamento, desse relacionamento, tem um propósito, que é Deus. Então eu acho que o princípio foi isso. O princípio é entender o que Deus quer pra minha vida, entender que eu preciso de uma pessoa do meu lado e que eu quero construir uma família. É interessante pra gente ver que é uma exceção. O nosso pastor aqui da igreja, o Juan, ele também namorou com 13 anos e casou com 19. Mas a gente precisa entender que são exceções, porque eu não conheço nenhum adolescente de 13 anos que sabe o que é da vida, que sabe que tem independência financeira, que tem maturidade emocional. É importante eu falar isso aqui, então, para vocês entenderem. São 3 maturidades que você precisa ter antes de namorar. A primeira é maturidade financeira. Ter maturidade financeira não quer dizer que você precisa ser rico, que você precisa ter tudo antes de namorar, mas que você precisa, no mínimo, ter uma independência financeira, ter um controle financeiro para não depender dos seus pais para sair para namorar.
Você precisa ter uma maturidade emocional, porque você não namora para ser feliz. Você não namora para se sentir amado. Você não namora para se sentir completo. Você namora porque você vai fazer feliz. Você namora porque você vai completar. Você namora porque você vai agregar ao outro. E por último e mais importante, você precisa ter uma maturidade espiritual. Porque o namoro ele é algo espiritual. E a gente não namora para conhecer. Você não vai entrar no namoro e falar, você aceita namorar comigo para começar a conhecer a pessoa. Você namora porque já conhece, porque já sabe que você quer casar e agora você namora para casar. E o casamento é algo espiritual. Jesus começou o ministério dele, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Então você precisa entrar no casamento, no namoro maduro espiritualmente, para que aquela pessoa não te atrapalhe no seu relacionamento com Deus, para que aquela pessoa não se torne um Deus na sua vida, pelo contrário, para que você possa aproximar ela de Deus e ela te aproximar de Deus. Então eu não aprovo namoros antes dos 18 anos, eu não aconselho, porém o caso do Rafa e da Lê, que é minha cunhada, foi um caso que a gente tem acompanhado e é um caso que de fato eles estão prontos, tanto que o Rafa tem... Você tem 18 anos? Tem 18. Caramba. Vou casar com 19, eu faço 19 em março. Entendi. O Rafa tem 18 anos e ele já tem uma maturidade financeira a ponto de ter saído da casa dos pais, de pagar as próprias contas, de estar pagando o casamento, de ter comprado uma casa. Ele tem uma maturidade emocional, tanto que ele saiu da casa dos pais, tá morando aqui em Belo Horizonte e onde os pais moram é em São Paulo. Ele tá amadurecendo cada vez mais também espiritualmente, mas o Rafa é um caso à parte. O Rafa não fez e nem pretende por enquanto fazer faculdade. O Rafa já encontrou a sua carreira profissional, ele já exerce, já tem crescido, já tem a sua empresa. Agora, se você aí adolescente tem vontade de namorar antes dos 18 anos, eu te pergunto, o que você quer fazer da vida? Porque já pensou, você passa na Federal do Maranhão e aí você tem que ir pra lá estudar e seu namorado tá aqui? Já pensou, você tá namorando e você vai fazer um intercâmbio na Austrália? Então a adolescência é uma fase onde a gente precisa tomar decisões importantes. E o namoro não é algo que vai nos agregar muito nesse quesito. Eu acho que ele mais vai trazer para baixo do que para cima. Mas claro, existem exceções. Como está sendo o preparo, Rafa? Entendendo que você é um cara muito novo, com pouca experiência, com pouca bagagem. Como está sendo esse preparo para algo que vai te exigir tanto? Te exigir sabedoria, te exigir tomadas de decisões, te exigir ser o cabeça da casa. Como está sendo esse preparo para você? Eu acho que eu sempre fui meio prematuro desde sempre, né? Eu sempre andei com a galera sempre acima da minha idade, sempre quis estar com a galera sempre acima da minha idade. Então eu acho que desde antes eu venho, não com uma maturidade maior que a dos outros, mas assim, pensando em ser mais maduro para conseguir fazer as coisas primeiro, sabe? E a partir dali, eu consegui seguir meu caminho e, tipo assim, sem precisar, tipo, agora eu tô na fase de brincar, então eu vou aproveitar. Eu sempre quis estar, sei lá, à frente, sabe? Não à frente das pessoas, mas à frente, tipo assim, eu não gosto de, tipo, pô, tá todo mundo agora lá dançando, fazendo TikTok, eu não quero fazer isso, pô, eu quero, sei lá, quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ter minha independência. E um dos preparos eu acho muito importante andar com pessoas em que tem experiência. Então, quando não adianta você fazer uma faculdade e do nada começar a exercer sozinho, sem ter experiência, sem ter visto outras pessoas. Então, muito da minha questão do casamento é pro conviver e ser discipulado por pessoas casadas e que me colocam uma mente em que eu vá conseguir gerir a minha casa e o meu relacionamento. E é muito interessante que eu venho trabalhando sobre casamento e estudando para poder casar, sei lá, desde quando a gente começou a namorar. Mas a gente pegou mais firme no meio do ano passado para agora. Então é algo que a gente vem estudando bastante. O Renan vem me discipulando bastante, o Juan, a maioria dos pastores que são casados. Então é algo que pro processo está sendo muito importante. E vão ter dificuldades, isso é óbvio que vai ter. Ninguém tem a vida perfeita. Mas a gente se programa para que tenha menos possíveis. Então eu podia, sei lá, falar, não, Renan, eu quero viver a minha primeira experiência. Tipo assim, não quero que você me fale o que eu posso fazer de melhor para não errar lá na frente.
porque eu quero viver, todo mundo passa por isso, né? Mas eu prefiro aprender agora, antes de errar, uma coisa que o Ulisses fala bastante, eu prefiro aprender com o erro dos outros pra mim não errar lá na frente. Essa é a diferença de inteligente e sábio. O inteligente, ele aprende quando ele erra. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, pra que ele não precise errar. E é isso, então eu acho que um dos principais pontos é você andar com pessoas que te fortaleçam. Então não tem como você permanecer firme na palavra, sendo que você não anda com pessoas que são firmes na palavra. Se você se mistura com pessoas em que não são da mesma linha e tem os mesmos princípios que você. Então eu acho que o básico é isso, é você andar com pessoas que te fortaleçam para você ser uma pessoa melhor e que te ensinem e que tem uma experiência para passar para você. Então você não vai aceitar, sei lá, a experiência de alguém que fala: "Ah, não case. Não case porque é ruim", e aí o cara é divorciado 3, 4 vezes. Então a experiência ou tem um conta. casamento infeliz. Ou um cara que, sei lá, tem um Samsung que quer falar que iPhone é ruim, me respeita. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que é dessa galera aí que a gente tem que ouvir, da galera que tem experiência e saber com quem que a gente anda. E lembrando que eu não tô aqui indo contra o casamento, não tô aqui falando pra você casar com 30 anos. É ter um equilíbrio. Então eu, por exemplo, comecei a namorar com a Mar, a gente tinha 22 para 23 e a gente casou com 24 eu acho. Um namoro saudável ali, ele vai ter no máximo 2 anos, porque mais do que isso, um namoro cristão, ele não consegue suportar, acaba tendo muita intimidade. Um namoro saudável vai durar 2 anos, então pensa nisso. Você tem 16 anos, você quer casar com 18? Você tem 14 anos, você quer casar com 16? Então quando for pensar em namorar, pensa nisso. Eu sei que a adolescência é uma fase cheia de paixões, que a gente tem os hormônios à flor da pele e que a gente tem vontade de transar, a gente tem vontade de se masturbar, mas a gente precisa aprender a controlar o nosso corpo. Vai chegar o momento disso e vai ser lindo, cara. Vai ser lindo ali no casamento quando a sua esposa se despir na sua frente pela primeira vez e vocês poderem ter ali uma relação sexual diante de Deus sem pecado, sabe? Então se preserve e se prepare. Quer casar cedo? Então começa a estudar, começa a trabalhar, corre atrás do seu futuro e se programe. Não espere também chegar a 26, 27, 28, 29, 30 e poucos anos para casar. Seja alguém que sai da sua zona de conforto, seja alguém observador, esteja sempre aprendendo com os outros, porque o casamento é algo de Deus e por isso que eu enfatizo tanto que tem o tempo certo. Eu tenho aqui na minha adolescência pessoas que começaram a namorar com 15, 16 anos e um hoje está com depressão porque acabou sendo traído, sofreu muito. Outro engravidou e não tá vindo mais na igreja porque agora com 17 anos tem que cuidar de bebê. Então, cara, namoro é para depois dos 18 anos. Namoro é para você estar bem, estar preparado e poder caminhar pro casamento. Graças a Deus que o Rafa é uma exceção que deu certo. Graças a Deus que o Juan é uma exceção que deu certo. Mas as grandes exceções, na verdade, exceções não, a grande maioria que começa a namorar antes dos 18 anos, eu tenho percebido de perto que as experiências não têm sido legais. Então, quer namorar? Se prepare, se programe, como o Rafa falou, caminhe com pessoas que vão te aconselhar, que vão te ensinar e comece, cara, a enxergar as profissões. Então, por exemplo, o Rafa foi um cara que começou na adolescência a servir na igreja, a aprender como servir e hoje ele faz isso a profissão dele. Então é até legal você falar, né, Rafa, de como a gente pode estar de olho em profissões novas. Talvez, por exemplo, na minha época, eu tava de olho em profissões de, sei lá, diretor de empresa, CEO. Muito, assim, sempre, ganha muito dinheiro. Porque uma das coisas que a gente vê muito é assim, não, a gente quero ganhar dinheiro, quero ser muito rico, não sei o que lá, mas eu acho que a maior riqueza é poder fazer aquilo que você gosta e ainda mais do jeito que a gente faz. Que eu acho que é estando na igreja e servindo porque às vezes o fardo fica muito mais leve, sabe? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta e principalmente servindo a Deus. Então, comece a servir. Quando você começa a servir, você vai aprender coisas novas. Fique de olho na área da comunicação, na área da tecnologia, que é a área que tem mais crescido. Graças a Deus, o sistema CLT tem diminuído e aberto portas para novos empreendedores. Então, fique de olho. Não trave, não feche a sua mente, abra a sua mente e comece a sonhar. Na minha época, as portas eram fechadas, era só CLT, não tinha muito para onde ir. Hoje você pode fazer pode ter infinitas ideias que podem dar certo.
Aqui na PIB a gente tem sonhado em ser uma igreja para a cidade. A gente tem muitas portas para você crescer, para você aprender, para você servir e até mesmo trabalhar. Então fica de olho e participe do que Deus está fazendo. Rafa, qual a sua consideração sim, final? Eu acho que é muito importante você tomar uma decisão. Porque se você fica muito tempo, será que eu vou gostar? Será que vale a pena tentar? E eu acho que, tipo assim, a partir do momento que você entende e que você tem vamos supor, você tem um líder Renan e você tem a aprovação, daí pra frente deixa que Deus cuida, Verdade. entendeu? Eu acho que se você ficar muito tempo, não sei se vai dar certo, eu acho que não é pra mim isso, mas você nunca vai tentar. E não é só pra relacionamento isso é pra tudo que você vai fazer na sua vida. Quando eu comecei a namorar a Lê, ela tinha voltado dos Estados Unidos, que ela tava fazendo intercâmbio, e ela tinha uma possibilidade de voltar pra lá fazer faculdade. E se ela voltasse, eu praticamente tinha certeza de que a gente não ia namorar. A gente, tipo assim, a distância é muito ruim, ainda mais quando você não firma um real compromisso. Porque pode ser que a pessoa conheça uma pessoa nova lá, eu conhecesse alguém aqui. Então é muito importante decisão. E quando ela voltou, ela falou assim, não, tem a possibilidade de eu voltar. E eu sentei com ela, falei assim, orei a Deus, falei assim, se tudo der certo pra você voltar, com todos os processos certos e Deus permitir isso, então é pra gente seguir o nosso caminho, pra gente não ficar junto. E graças a Deus deu tudo errado, né? E aí ela ficou, mas não só em dar errado, mas eu acho que é importante o seu relacionamento ser baseado em Deus e não nas suas decisões. Você pergunta, você espera e toma a sua decisão. E a partir daquilo, se for uma decisão errada da sua cabeça, você vai consertando ali na frente, baseado no que Deus quer pra sua vida. Então eu acho que é isso, eu acho que é a decisão de começar, o primeiro passo. Top demais. Rafa, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe muito você ali, que vocês sejam felizes e mesmo diante dos momentos de conflito e tristeza, que vocês possam aprender e perceber a presença de Deus, viu? E pra você, que Deus te abençoe muito. Comece já a observar e aprender sobre relacionamentos, porque talvez não, é a área que você mais vai ter que servir na sua vida e no relacionamento. Deus te abençoe muito, um grande abraço e até a próxima. Eu acho que uma coisa muito importante também é você saber o porquê das brigas. Então, quando você estiver brigando, pense no real motivo, se você quer terminar pelas brigas ou se você quer terminar por um propósito. Então, cuidado com isso, tá? Tamo junto. Muito bom, isso aí. Tchau.